temos caminhado desta forma. Temos alguma palavra que tenha saído diretamente da boca de Jesus para os evangelhos? Meu Deus do céu! Sempre os meus alunos lá do 3º ou 4º ano fazem essa pergunta. Então veja, hoje, se eu quero saber o que um presidente falou, eu vou nos arquivos e tem ou a taquigrafia, ou tem algum jornal escrito, ou tem alguma filmagem e tudo mais. No tempo de Jesus não tinha nenhuma dessas coisas. E mais ainda, não havia esse tipo de preocupação. Então, tudo aquilo que Jesus foi dizendo foi ficando gravado na memória. O que é que a memória costuma gravar? Não os detalhes, mas o contexto, algumas vezes somente o fato em si. Então vamos dizer assim, gravou-se que Jesus conversou com uma mulher. Não onde, nem o que, nem o como, mas sabemos que aquela mulher mudou de vida. Então nós criamos um enredo para contar essa história. Então significa dizer que, de todas as palavras que temos no Evangelho, não tem como dizermos, olha, esta frase foi dita exatamente do jeito que está escrito aqui. Um autor do século passado, falecido nos anos 80, Joaquim Jeremias, um alemão, passou mais de 20 anos debruçado sobre isso. E ele encontrou uma palavra que provavelmente veio da boca de Jesus. Uma. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando ela aparece em aramaico. E os evangelhos foram escritos em grego. Por que é que eles manteriam esta palavra em aramaico? Mas toda vez que ela aparece em aramaico / grego. Por que é que alguém precisaria, toda vez que dissesse essa palavra, já dizer a tradução na frente? Então significa dizer que esta palavra tem alguma coisa de diferente. Segundo, procurando a literatura, então os escritos que nós temos de antes de Jesus, nenhum livro tem esta palavra do jeito que ela está sendo pronunciada. Olhando os textos depois de Jesus, com exceção dos textos cristãos, não encontramos esta palavra sendo pronunciada como ela está lá. E que palavra que é essa? Abá. Abá. E o grego diz pai. Então toda vez que aparece Abá, pai. Ou seja, Abá, pater. Toda vez que ela aparece, obrigatoriamente tem que aparecer o grego na frente. Abá, pai. Essa palavra é utilizada em relação a Deus. É verdade que no Antigo Testamento, nós já encontramos o povo dizendo, nós somos os filhos de Deus. E se nós somos os filhos de Deus, então Deus é nosso Pai. Por isso que na oração, nós dizemos, Pai de nós. Pai nosso. Que em hebraico se diz, Avnu. Av, pai, e, porque está juntando com uma próxima palavra, o nu, nosso. Avnu shebashamayim, Pai nosso que estás no céu. Itkadesh Hashem Shera, santificado seja o teu nome, e assim a gente vai pela frente. Só que, nunca, jamais, em nenhum lugar do Antigo Testamento, ou dos livros dos judeus, alguém ousou chamar Deus de Abá.
chamar Deus de Av, de pai, sem problema, mas desta forma, não. Então, o Joaquim Jeremias concluiu que de tudo aquilo que tem no Novo Testamento, se queremos ter alguma certezinha de uma palavra que saiu da boca de Jesus, é esta daqui. Quando eu estudei lá no começo dos anos 90, 92 eu estava começando, a gente não respeitava o texto. Então, a gente dizia que Abá significa papai, paizinho, pai querido. Então, se vocês conversarem com qualquer pessoa, essa semana mesmo veio no folheto, porque Abá, paizinho. Tá bom, é um jeito bonitinho da gente dizer, mas o grego diz pater, e pater significa pai, e não paizinho. Por isso, hoje a gente já não diz mais paizinho, pai querido, ou qualquer coisa do tipo. Mas, se vocês gostam assim, uma coisa mais intimista, pode dizer paizinho. Por quê? Só para a gente recordar, algumas vezes, um evangelista diz que Jesus disse uma palavra, e outro diz que Jesus disse outra. Vamos pegar só esse texto antes que a gente comece, para a gente ver como é difícil saber o que Jesus disse. Então nós vamos pegar dois textos. O primeiro está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. E o segundo está em Lucas, capítulo 6, versículo 36. Os dois estão contando a mesma história, logo tem que aparecer a mesma palavra, e não palavras diferentes. Mateus 5, 48. Este un teleoios, hopater hemon teleios estin. É o meu texto, esse eu tenho que saber de cor, não tem jeito. Sereis, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Logo, Mateus usou uma palavra grega, que é a palavra teleios, que significa perfeito. Se Jesus tinha dito uma palavra que correspondesse a perfeito, então, lá em Lucas, tem que aparecer esta palavra. Lucas 6,36. E sereis misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Opa, pera um pouquinho. Perfeito ou misericordioso? Eleos. São duas palavras totalmente diferentes. É verdade que Jesus não falou em grego, Jesus falou em aramaico, mas nunca foi encontrada uma palavra aramaica que pudesse ser traduzida como perfeito e como misericordioso ao mesmo tempo. Cada comunidade recordava que Jesus havia dito alguma coisa muito importante. E aquela comunidade do Mateus viu uma importância muito grande naquilo que a comunidade chamou de perfeição. A comunidade do Lucas, vendo a mesma relação, dizer então que a perfeição é a misericórdia. Agora, o que é a perfeição? Eu sei que nós brasileiros aprendemos desde muito tempo que perfeito é uma coisa que não muda, que perfeito é uma coisa que não tem defeito, não tem isso, não tem aquilo outro. Isso é uma forma bem besta nossa. Não é isso que significa a palavra. Perfeição, na etimologia mesmo, significa dizer o máximo que eu consigo neste momento. E amanhã o meu perfeito pode ser maior do que hoje, e amanhã o meu perfeito pode ser menor do que hoje. Meu último dia em Imola foi no comecinho de fevereiro de 2012. E a minha última pregação, o que eu dizia para eles era exatamente isso.
Agradeço a vocês por terem me acolhido por esses 2 anos e meio que fiquei aqui. Acredito que vocês conseguiram compreender o que eu dizia, mas sei que o meu italiano não é o italiano de vocês, é o italiano de um estrangeiro. Mas garanto para vocês que esse é o meu italiano perfeito, porque é esse que eu consigo nesse momento. Se um dia voltar aqui, será diferente, talvez estará melhor ou pior do que hoje. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo para você ser total naquilo que você pode. Vamos pensar numa coisa. Você está aqui, mas sua cabeça está lá no Hopi Hari. Você não é perfeito. Porque você está dividido. Você está com alguém, mas você está pensando em outra pessoa. Você naquele momento não está perfeito, porque você está dividido. Você está fazendo um trabalho e assistindo alguma coisa e fazendo não sei o que lá e prestando atenção na conversa dos outros. Isso não é uma perfeição, porque nesse momento você está dividido. Não tem como ser perfeito na divisão? Não tem, gente. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo de um modo que seja a sua totalidade. Já está comprovadíssimo que quando a gente está dirigindo, se a gente está distraído com alguma coisa, nós não estamos 100% ali. É uma música que a gente está ouvindo, é um filminho que a gente está assistindo, é uma conversa que a gente está tendo, por pouco que seja, mas está tirando da nossa atenção. Então, o que é a perfeição? Você está naquilo que é a sua totalidade possível do momento. E o que é a misericórdia? A misericórdia, miserere cordis, é uma palavra latina, eleocine, de onde vem elemosina, de onde veio a palavra esmola, que é colocar o coração na miséria do outro. Nós no Brasil não temos uma frase para isso, mas nos outros países eles costumam dizer, dependendo do país, colocar-se no sapato dos outros. Por quê? Hoje os sapatos são mais flexíveis, antigamente não eram flexíveis. Então imagine se você era um 39 e colocasse o pé num 38. Aquilo ia apertar. O que o Brasil tem mais perto disso? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Agora veja, significa dizer, para eu entender você, eu tenho que no mínimo fazer um exercício de me colocar no seu lugar. Porque se eu não me colocar no seu lugar, vai ser difícil de eu compreender. É por isso que a igreja pede que pelo menos uma vez por ano, nós façamos a experiência de quem não tem nada. É isso que é o jejum. O jejum é exatamente eu fazer a experiência da pessoa que o estômago já está pregado lá dentro e ele não tem o que comer. Como eu não consigo fazer isso muito tempo, um dia já é suficiente, pelo menos para eu perceber como é que funciona isso. Então, esse é o sentido. Por isso, veja, a totalidade possível do momento passa pela capacidade que nós temos de abstrair e chegar até o outro. Então aqui é, vamos dizer, sofrer com o outro. Não com porque, com no sentido até mesmo de pelo outro. No lugar do outro. As duas coisas então caminham. Porque aqui o Mateus disse, lá no versículo 45, que é 3 versículos antes, que você só é perfeito se você fizer como o Pai faz. E como é que o Pai faz? Ele faz a chuva cair em cima dos maus e dos bons.
e faz o sol surgir para os justos e para os injustos. O que significa dizer, aqueles que estão necessitados vão receber da chuva, não importa se eles prestam ou não. Então, de alguma forma, para que a gente também perceba que o contexto foi um contexto criado, nós vimos por algumas semanas que Mateus escreveu um negócio chamado Sermão da Montanha. Tudo começa lá em Mateus 5:1, que diz: vendo a multidão, Jesus subiu a montanha e sentou-se, e os seus discípulos se aproximaram dele. E nós vamos então do capítulo 5 até o capítulo 7. Quando Lucas foi contar essa mesma história, em primeiro lugar o Lucas não concentrou, ele foi jogando um pedaço aqui, um pedaço lá, um pedaço acolá, e ele diz que Jesus disse tudo aquilo quando ele desceu da montanha. Então é o chamado sermão da planície. Espera um pouquinho. Jesus ensinou o Pai Nosso quando estava lá em cima, ou ensinou o Pai Nosso quando estava aqui embaixo? Pergunta besta. Jesus ensinou o Pai Nosso, pronto, acabou. Até mesmo falando do Pai Nosso, Jesus ensinou a dizermos Pai Nosso ou a dizermos Pai? Se for em Mateus, Pai Nosso. Se for em Lucas, Pai. Porque Pai Nosso só tem em Mateus. Em Lucas não tem. Em Lucas é Pai, santificado seja o teu nome, e vai pela frente. Então, para percebermos que tudo aquilo que temos no Novo Testamento está no Espírito de Jesus. E o que é que significa isso? Significa dizer que se ele não disse daquele jeito, mas seria uma forma que ele diria. Se ele não fez daquele jeito, mas seria uma forma que ele faria. O que significa dizer, não pode colocar algo que seja contrário àquilo que ele viveria. Jesus, diante de um necessitado, faria como aquela policial militar semana passada lá em São Paulo? Não, não faria. Eu espero que haja justiça, e se houver justiça, ela vai ser, no mínimo, punida, porque ela prevaricou. Eu não acredito que mudou as regras da polícia, e eu conheço ainda as regras dela. É assim, ela está fardada, coldre aqui com uma 15 tiros, aquela coisa toda, e um policial civil, não em horário de serviço, saca a arma e quer matar alguém. A esposa desse policial civil se coloca diante da pessoa que o marido está querendo matar. Provavelmente tentou roubar, tentou alguma coisa, mas existem regras. Alguém diz para a bendita da policial: policial, dá uma olhada, tem alguém sacando uma arma ali para o outro. Ela disse: ligue 190. Eu estou de folga. Ele falou: mas você é policial. Ela falou: mas eu estou de folga. A esposa do policial civil, que conhece um pouco de regras, trouxe o rapazinho para o marido não matar, para perto dela. O que é que ela faz? Manda um pé no rapaz. Sim, o rapaz é negro. Então vem uma série de coisinhas que a gente conhece já de outros carnavais. Se o rapaz estava tentando roubar ou não, não é dessa forma que a justiça age. Aí o rapaz veio dizer para ela: mas você é policial. Ela falou: então eu vou te prender. Nessa hora ela deixa de estar em horário de folga para ameaçar o jornalista. Felizmente hoje todo mundo anda com um negocinho
E ela foi filmada, e ele foi filmado, aí já descobriram de onde que ele é policial civil, já descobriram de onde ela é. Então veja, é assim a polícia? Não. Se são duas pessoas. Porque todos nós aprendemos quando entramos lá, qual é a regra. Existe um negócio chamado RDPE, Regime de Dedicação Plena e Exclusiva. Significa dizer, enquanto você está em serviço, você está na ativa. Quando você está de folga, você está ganhando para continuar sendo policial. Não tem como ser policial por 8 horas. Não importa, você é policial. O que você tem que fazer é não ver o crime. Por exemplo, naquele momento que ela está acontecendo, ela devia ter corrido, entrado no trem e ido embora. Ela não viu, você não pode fazer nada quando você não vê. Mas se você está ali, me recordo como se fosse hoje, como é que disparava o meu coração toda vez que eu entrava num trem. Grande desse jeito, forte como eu sou. Onde você está, você de alguma forma é responsável por aquilo. Existem 3 regras, que são regras que a gente aprendia no primeiro dia. Sim, escravão da polícia. Uhum. Sim, lógico. Oxe. Primeira regra, nunca saque a arma. E eu andava armado, lógico, eu era policial. E essa é a primeira regra. Mas existe uma segunda. Se sacar a arma, atire. E existe uma terceira regra. Se atirar, mate. Porque se você não matar, na próxima vez que ele te encontrar, ele te mata. Agora imagina eu, bumbum, coração disparado. Era uma maravilha, era a visão do inferno. Eu trabalhava na Júlio Prestes, lá em São Paulo, e morava em Santo André. O que significa dizer, todo dia pegava ou o trem ou o ônibus. E eu era civil, o que significa dizer, do jeito que eu estou aqui, mas não importa se você está civil ou se você está qualquer coisa do tipo. Então veja, o que é que nós temos? Quando nós falamos do espírito de alguém, nós estamos dizendo o estilo de vida daquele alguém, o jeito daquele alguém. É alguém que você conhece há 3.000 anos, essa pessoa nunca abriu a boca para xingar ninguém, e alguém põe no jornal que a pessoa estava xingando, você vai dizer, não acredito, porque não é da índole daquela pessoa, não é do estilo daquela pessoa. Agora veja, a pessoa xinga até quando está dormindo. E alguém diz, fui xingado por ela, o que você vai dizer? Provavelmente foi mesmo, porque essa pessoa tem esta forma de vida. Fica claro quando a gente diz do Espírito de Jesus? Então você não vai encontrar no Evangelho escrito coisas que Jesus não diria ou não faria. Mas acreditar que Jesus teve aqueles diálogos, como é que você gravou o diálogo de Jesus com o demônio gadareno, se só estava Jesus e ele? Microfone escondido, tinha grampos ali. A samaritana, capítulo 4 do João, diz que os discípulos tinham ido para a cidade para fazer as compras. Jesus tinha ficado sozinho, e a gente sabe o diálogo inteirinho. Este diálogo é uma criação da comunidade, mas esse diálogo está dentro do Espírito de Jesus. Até aqui estamos caminhando? Os evangelhos, eles dão uma dimensão do Jesus histórico também. Estou correto ou não? Ele está perguntando se nos evangelhos a gente encontra uma dimensão do Jesus histórico. Sim e não. Porque toda a Bíblia, ela é baseada numa coisa chamada teologia. Então, até mesmo quando é um fato histórico, o que você tem é uma teologia da história. Significa dizer, você não conta. Aliás, não é só na Bíblia, não. Não existe como você contar um fato. Você sempre interpreta o fato, mesmo que seja uma coisa simples. Estava caminhando, escorreguei e caí. O viés, o momento. Sim. Não, nenhuma história, ela é o fato em si. Vamos imaginar que todos nós estamos olhando e de repente aquela imagem de Jesus caísse de lá.
todos vocês estão voltados para lá. Se colocássemos cada um de vocês numa sala diferente para contar esse fato, alguma coisa ia ser igual, mas a maior parte ia ser diferente. É assim que funciona. Sobre Jesus? Sim. Fora dos evangelhos, Jesus aparece em pouquíssimos lugares. E nós não sabemos se onde ele aparece já não é a nossa visão. Havia um judeu, ali por volta dos anos 70, Flávio Joséfo, que escreveu sobre as guerras judaicas e sobre a história do povo judeu. E tem um trecho onde diz: houve um Jesus, mas está muito bonito para ter sido um judeu que escreveu. Ali está com cara de que um cristão lá na frente acrescentou. Temos uma carta, essa carta é um pouco mais séria, que é do Dionísio, é do Velho, escrevendo para o Trajano. Trajano é lá do ano 130, e um governador escreve para o imperador Trajano dizendo: o que é que eu faço com um grupo que está fazendo bagunça na minha província? Eles são meio malucos, seguidores de um tal de Crestos, que se reúne de madrugada, parece que são meio antropofágicos, que parece que eles comem carne, bebem sangue de gente, tem uns negócios bem estranhos. Eu já bati em alguns deles, eu já torturei alguns deles, eu já matei alguns deles, mas eles continuam. O que é que o senhor diz que eu possa fazer? Então veja, não, contemporâneo não. Nem na Bíblia. Irmão, se nem na Bíblia, que é nosso. Veja, os romanos matavam tanta gente na cruz, que Jesus foi só mais um. Tanto é que aqueles que não acreditam na historicidade de Jesus, dizem: não, eles pegaram historinhas que existiam na época e só colocaram o nome de Jesus. Hoje são poucos os que negam que ele existiu de verdade. Ainda existe. Sim, século XVIII era terrível. Sim, Legacy, Companhia Limitada, não acreditava que Jesus tinha existido. Por quê? Porque na figura de Jesus, tem muita coisa que é criação nossa. Mas, repito, todas as nossas criações estão no Espírito de Jesus. Agora, algumas coisas que nós criamos ali, é da nossa fé, não tem jeito. Que nem, por exemplo, enquanto Jesus estava aqui na terra, ninguém o via como Deus, ninguém o via como o iluminado, qualquer coisa do tipo. Quando da ressurreição dele, as pessoas reinterpretaram o que eles tinham vivido. Abram em Lucas no capítulo 24. Lucas no capítulo 24 mostra um pouquinho de como é que a história costuma acontecer. De como é que no momento em que a história está acontecendo, a gente não percebe direito, a gente só vai perceber depois. Começa no versículo 13 e vai até o versículo 35. Então o começo da história é muito simples. Faz 3 dias que Jesus foi crucificado. 2 discípulos estão fugindo de Jerusalém. Eles estão indo para uma localidade chamada Emaús. Estão tristes, estão abatidos, estão discutindo no caminho. E o texto diz que enquanto eles estavam discutindo, um terceiro personagem se junta a eles. E o terceiro personagem pergunta, versículo 17. Veja o versículo 17. O que vocês estão discutindo pelo caminho? Por que vocês estão tão abatidos? O que é que está acontecendo? E eles respondem: será que você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias? E ele diz: não sei não, conta para mim. E eles dizem: você não ficou sabendo do Jesus? Um homem bom, um homem justo. É verdade que
ele foi morto, foi assassinado. Nós esperávamos que ele... Versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse o libertador, o salvador, libertar essa coisa toda. Mas já faz 3 dias que ele morreu e não vimos nada. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo vieram com as historinhas malucas aqui, de que ele ressuscitou, de que elas conversaram com anjos, mas a gente que é bom, a gente não viu ele. Veja, o que o Lucas está fazendo? A história se desenvolver. Jesus então aproveita e começa a explicar para eles tudo. Adianta alguma coisa? Aparentemente, não. Passa a tarde inteira explicando para eles, eles estão caminhando. Até que eles chegam na cidade, e Jesus continua caminhando. E eles dizem, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. 29. Eles, porém, insistiram, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina. Ok. Jesus passou a tarde inteira conversando com eles, e eles nem desconfiam que é Jesus. 3 dias depois você já esqueceu tudo? Só que aí começa a missa. Quem é o principal, ou seja, o responsável, ou o presidente daquele momento? É quem faz a bênção para que todo mundo possa comer. Então, já que Jesus é o convidado, não é que eles sabem que é Jesus, é porque ele é o convidado. Se ele é o convidado, ele é o mais importante. Então ele pega o pão, olha para os céus, dá graças, parte o pão e entrega para eles. Isso foi o que Jesus tinha feito na última ceia. Nesse momento, versículo 31. Então os olhos dele se abriram e ele o reconheceram. Veja, poxa vida, caminhou com eles, falou com eles, explicou para eles, e eles... Ninguém esquece uma voz, porque só faz 3 dias que não escuta. Ninguém esquece um rosto que há 3 dias estava vendo. Ninguém esquece um estilo de 3 dias. Tá bom. Só que nesse momento acontece uma coisa muito interessante. 32. E dizia um ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava as escrituras no caminho? Veja, o que eles estão fazendo nesse momento? Reinterpretando, porque se já estava queimando o coração deles naquele momento, eles já teriam percebido naquele momento. Mas nós fazemos isso, eu já sabia, eu já tinha descoberto isso, e eu sempre percebi que era assim. Se sempre percebeu, por que nunca falou para ninguém? Mãe de Ná esperou os mamonas assassinos morrerem para dizer, olha, mas já tinha tido uma visão. Eu tinha visto um negócio escuro na frente deles. Mãe de Ná, se tivesse visto isso antes, por que não falou para eles? Dinho, não vá pilotar o avião, você não é piloto, você não sabe fazer a coisa certa. Mas não, depois é fácil. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós reinterpretamos. Se eu for contar hoje da minha queda acontecida, foi esse ano? Foi esse ano? Eu já vou reinterpretar. Porque eu ouvi coisas de algumas pessoas, porque eu perdi o senso no momento. Mas alguém já me contou que foi de um jeito, outro já me contou outra coisa, e a minha cabeça já juntou tudo aquilo. E eu já não sei mais o que foi que eu vi, e o que foi que eu escutei. Eu não sei, e veja, eu estou falando de mim. Eu ainda sei que aqui tem um calombinho no queixo, isso eu sei. Mas tirando isso, então veja, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Versículo 33, voltaram para Jerusalém e se reuniram com os outros. Então o que é que nós temos o tempo inteiro? Uma teologia da história. Uma teologia do fato. Uma teologia do milagre, uma teologia de. Então, fato puro não existe. Um filósofo do século 20, começo do século 20, ele acreditava que a gente podia abstrair tudo e ir para o fato em si.
É o pessoal do estruturalismo, mas eu não acho que seja possível, não. Tudo é interpretado, tudo é interpretado. Porque a nossa mente, ela precisa interpretar. Existe uma corrente psicológica que tentou explicar isso. E eu gosto muito dessa corrente. É a corrente do Gestalt. Alguém aqui conhece a corrente do Gestalt? Os gestaltianos, eles acreditam no seguinte: se eu der alguns pontos para você, mas não der todos os pontos, a sua mente não consegue ficar quieta. Então ela vai completar os pontos que estão faltando. Na internet você encontra isso, principalmente naquele desenho do Dálmata. Eles não desenham um cachorro, eles colocam as manchas do cachorro no lugar. Olhe para as manchas e você vai ver o Dálmata, mas o Dálmata não está lá. Eu sou um bom desenhista, eu sei que eu vou demorar um pouco, mas eu vou fazer um desenho realista aqui para vocês. O que seria isso? Uma casa, mas veja, por quê? Porque a nossa mente já completou, porque aqui não está uma casa completa. Isso é a Gestalt. A Gestalt significa dizer: se eu te dou meia verdade, a sua mente completa. Mas completa com o quê? Com a experiência que você já tem. Então imagine que você tem uma experiência ruim, e eu só te dou metade da história, você vai completar com a história ruim. Mas imagine que você tem uma experiência boa, a mesma história vai ser contada de um jeito diferente. Tente convencer um bolsonarista de que ele está errado. Tente convencer um lulista de que ele está errado. Não é possível. Porque ele vai interpretar. Lembra? Bolsonaro tomando leite. Se ele estava tomando leite, significa dizer que ele está dizendo para nós que nós devemos manter. Não, mas vocês não viram que no dia ele estava com 3 coisas de um lado e 2 coisas do outro? Gente, é só pegar. É assim que a gente faz, nós vamos completando. E isso eu falei da política, mas é assim na religião, é assim na nossa vida, é assim em tudo. Existe um desenho que eu gosto muito também, que é aquele da mulher velha, moça com o colar. É o mesmo desenho, só que você precisa olhar bem para ele. Ou os 2 cálices que formam 2 rostos, um olhando para o outro. São cálices ou é o rosto? Ou aquela árvore que é feita com um monte de pessoas e tudo mais. Veja, tudo isso por quê? Porque a nossa mente completa aquilo que está faltando. Isso é perigosíssimo. Um pobre de um rapaz passou 15 anos preso, porque as moças que foram estupradas identificaram ele. Até que quando começou a ter DNA, essas coisas todas, ele não tinha nada a ver com a coisa. Mas veja, ele tinha o tamanho do camarada. O camarada estava passou isso no Fantástico, o camarada estava de capacete. E quando estuprava de capacete. Mas todas elas tinham visto o rosto dele, mesmo não tendo sido ele. Dá para entender isso? Significa dizer, a mente delas precisava fazer isso. A nossa mente precisa fazer isso. Sim, porque veja, nós somos, gente, os antigos já nos diziam isso. Os sentidos nos enganam. Eu estava vendo isso hoje. Nem era porque estava me preparando para tal, eu estava vendo besteirinha mesmo. A moça mostrando um semáforo, e ela disse, eu vou colocar agora um filtro ciano, o ciano não deixa o vermelho passar, aquela coisa toda. Ela dizia, mas continue olhando, você continua vendo essa luz vermelha. E eu estava vendo a luz vermelha. Ela falou, você está vendo a luz vermelha? Porque ela está num contexto. Eu vou começar a tirar as coisas do lado. E na hora que ela começa a tirar as coisas do lado, a luz é cinza. Só que quando ela volta para o contexto, eu volto a ver a luz vermelha. Por quê? Porque a minha mente complementa aquilo que a própria coisa não tem.
Eu não estou bem. Estou passando por alguém. Esse alguém diz bom dia. Nossa, isso acaba comigo. Viu como que ele é debochado? Me falou bom dia de um jeito debochado. Ele não devia... A pessoa falou bom dia do jeito dela. Então vamos lá, agora eu estou bem. Passo pela mesma pessoa, ela diz bom dia e eu passo o dia feliz da vida. Porque viu como ela me tratou? Ela não me tratou bem, ela simplesmente disse do mesmo jeito. Nós completamos. Rorschach. Mas Rorschach é uma coisa muito complicada. São borrões. Os borrões de Rorschach, você vê o que você quiser. É para ver se você é psicopata ou não. Não, isso aí é para ver isso aí. Rorschach? Se alguém me propor para fazer Rorschach, eu já não faço, porque vai que eu sou psicopata. Sim, esse é. Porque assim, veja, são manchas, e de acordo com aquilo que está dentro de você, você vai ver o que é que aquela mancha está representando. Sim, é totalmente simbólico. Então ali não tem um desenho em si. Rorschach eu gostava de ler sobre isso. Então é um negócio legal. Mas veja, quando falamos do Espírito de Jesus, é disso que estamos dizendo. Desse complemento que nós fazemos. Agora, não tem como você juntar, por exemplo, olhar isso aqui e dizer, eu estou vendo uma flor. Não, aí tem um problema com você, de alguma forma você precisa fazer um bom tratamento. Ok? Então, uma flor não está no espírito do meu desenho. Uma casa está. Mas você pode ver uma igreja ali. Você pode ver um armazém. Veja, então cada um vai ver de acordo com aquilo que ele complementa, não é? Os nossos textos bíblicos, todos foram criados por causa da necessidade daquela comunidade específica de encontrar uma explicação para a sua fé. Então por que nós devemos acreditar nesse Jesus? Aí encontramos um motivo. Por que devemos ser seguidores desse Jesus? Encontramos um motivo. Poxa, mas sendo seguidor dele, nós estamos sofrendo. Vale a pena continuar? Então você tem que encontrar um. E se não encontra um motivo, já não faz parte daquele grupo. Por isso que eu tenho muito firme para comigo. Ninguém é convencido se não quiser ser convencido. E isso é muito fácil de entender. Imagine que o seu filho decidiu, antigamente era proibido, ter cabelos longos. Nossa, era uma coisa terrível nos anos 80. O pobre do pai fala o tempo inteiro, filho, não faça isso. A pobre da mãe fala o tempo inteiro, filho, não faça isso. E ele não está nem aí. Aí ele começa a namorar. E a namorada diz para ele, poxa vida, eu não gosto de pessoa de cabelos longos. E ele volta para casa bravo. Como é que vocês me deixaram ficar com o cabelo desse jeito? Vocês não deviam... Porque veja, ele está reinterpretando tudo a partir daquilo que tal. Quantas vezes você já disse 1000 vezes para a pessoa, vem alguém e diz uma vez, a pessoa diz, até que enfim alguém me disse alguma coisa que valeu a pena, porque você nunca me disse nada. Gente, isso a gente sabe que é assim. Nas nossas vidas é assim. Dentro de casa é assim. Por isso que a Bíblia, ela funciona para aqueles que acreditam. E nós criamos até uma frase para isso. A frase é, santo de casa não faz milagre. Isso está baseado na Bíblia, porque Jesus diz, um profeta só não é bem aceito na sua casa. Gente, pensa bem. Estamos todos aqui, 20 anos que estamos aqui, e de repente, um de nós, daqui a 2 anos, volta dizendo que é totalmente diferente. Nós vamos dizer, pelo amor de Deus, eu sei o que você fez nos 20 verões passados. Agora, essa mesma pessoa, se ela chegar num outro lugar e contar a história de que ela mudou totalmente, as pessoas vão ficar extasiadas lá. Isso é muito comum. Já perceberam que o ex-presidiário que vira pastor, ele nunca vai pregar na prisão? Porque na prisão o pessoal conhece ele. Agora, no outro lugar que o pessoal não conhece ele, olha, porque eu já fui isso e tudo mais.
Isso é o normal, gente. Na hierarquia da igreja, sempre os nossos chefes têm que vir de fora, porque a gente não conhece. Porque se for um de dentro que a gente conhece, talvez a gente não respeite, porque a gente conhece. Olha como que nós somos. Nós somos assim. Antigamente a gente não deixava, era regrinha de cozinha só, mas que um padre fosse ser padre no lugar onde ele cresceu. Porque todo mundo conhece ele ali, estudou com ele, fez coisas legais com ele, talvez tenha feito coisas que não eram tão legais assim. Então, sabe, é esse tipo de coisa. Então, quer queira, quer não, nós de religião deveríamos perceber isso sempre. Que Deus se manifesta do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e a pessoa é que percebe ou não essa manifestação de Deus. Vamos imaginar que alguém de vocês agora começasse a ter visões. Somente você ia ter. A não ser que fosse uma histeria coletiva, aí todos nós, ou aqueles que entrássemos na histeria coletiva, iríamos ter a mesma visão. Por isso que experiência de fé é pessoal e é intransferível. Às vezes a coisa para você tocou tão profundamente que muda totalmente a sua vida, e a pessoa que estava sentada ao lado não disse nada. E a outra pessoa que estava sentada do outro lado desistiu de tudo exatamente por causa daquele fato. E não é que uma pessoa é melhor ou pior. Por isso, isso todo professor deveria aprender e a gente não aprende. Você precisa falar não somente para o ouvido. Você também precisa falar para o olho, você também precisa falar para o tato, você também precisa falar para outras, para o olfato, para outras coisas. Porque nem todo mundo aprende ouvindo, nem todo mundo aprende vendo. Pode ver que na igreja tem incenso, que é para poder o nosso olfato, tá? Muda as cores, muda não sei o que lá. Tem os sons, tem tudo isso que é exatamente para nos colocar dentro de uma dimensão maior. Se você pegar as igrejas antigas, quando o pessoal ainda tinha mais fé, ela própria já é uma catequese. Agora, não tem como hoje a gente construir uma catedral da Sé. Nem escravo a gente tem. E ali só foi feito, não, ali só foi feito porque não teve que pagar. E a gente tem que ser honesto também nisso. Se tivesse que contratar todo mundo para fazer ali, tinha feito? Então é terrível, mas ali tem sangue humano que foi derramado ali. Hoje não teria como a gente fazer. Não teria. Quantos vocês acham que sairiam a Catedral da Sé hoje? Foi uma reforma. A reforma última que foi feita ficou em 8 milhões de reais. A reforminha. Não. Conclusão, a igreja nunca pode estar completamente pronta. A gente tem que sempre deixar alguma coisinha para fazer depois. Mas assim, a estrutura mesmo dela, 100 milhões, 200 milhões? Não, aí você pode jogar para, por exemplo, a do Gaudí que eles estão refazendo agora. Você tem que pagar 50 reais para você entrar. 50 reais, 50 euros. Não é você entrar, porque senão você não entra. E para subir mais 20, para não sei o que lá. E é o único jeito que tem. E como ali vai muita gente, talvez eles consigam. Eles prometeram que em 10 anos eles terminam. Mas quanto de dinheiro o governo não já teve que injetar ali? Porque lógico, o governo ganha muito também com aquilo e tudo mais. Mas é assim que funciona. Hoje a gente faz galpões. Galpões feios. Galpões que não têm acústica, ou seja, perde na beleza, perde no som, aí o cheiro já não é tão bom assim, perde no olfato. Veja, tem tudo isso. Não. Então, só que o grande problema está sendo, nós não temos fé para manter a beleza. Pois é, só que para fazer isso,
teve que burlar muita gente, teve que enganar muita gente, teve que fazer contrato com muita gente, que eu não sei se está no Espírito de Jesus. Eu sei que não está no Espírito de Jesus. Para você importar toda a pedra lá do Oriente, é complicado demais. Então, por exemplo, para não pegar de igrejas fora, é só lembrar um problema interno nosso, que é Trindade. Em 10 anos, é Goiás, lá em Goiás. Em 10 anos, pelo que eles veem, entrou por volta de 2 bilhões de reais. Não saiu ainda do alicerce. Então a coisa está no Fantástico, então é só vocês colocarem lá. Agora já está tudo resolvido, não tem mais nenhum problema, porque tinha 3 desembargadores que deveriam ter sido presos juntos, tinha também pessoal da polícia que precisaria ter sido preso junto, tinha gente da igreja que precisaria, então não tem problema, não há dificuldade nenhuma, e a coisa é exatamente assim. Mas veja, é complicado. Quando você está trabalhando com aquilo que é do outro, se a justiça diz que não tem problema, então não tem problema, não sou eu que vou ver problema na coisa. Mas de verdade, vamos imaginar que não foi 2 bilhões. Vamos imaginar que foram 200 milhões. 200 milhões daria para construir a diocese inteirinha aqui. Então é esse tipo de coisa. Então, assim como na nossa, também nas de fora. É que as de fora não tem nada a ver com isso. Mas você vê o pessoal que está gastando agora, porque a moda agora é comprar jato. Comprando jatinhos particulares e tudo mais. Isso é caro. Um hangar é muito caro, pelo amor de Deus. Tanto é que fica mais caro você manter o avião parado do que ele viajando. Ela está de máscara, ela tem louça. Fala, meu Deus. Claro, tadinha da matriz. A matriz de São Bernardo foi roubada antes de ontem. O pessoal entrou lá e roubou uma série de coisas. E aí vem uma pergunta meio estranha. Matriz de São Bernardo, sem alarme, sem câmeras, e a única coisa que segurava o portão era um cadeadinho. Então o pessoal foi lá, quebrou o cadeado, entrou, levou a aparelhagem de som, levou a relíquia do santo, os cofres, é assim, mas era alguém católico, porque levou a relíquia do santo. Para quê eu não sei, que a relíquia não vai conseguir, vai vender para quem, a não ser que seja para um outro católico. Então veja, mas infelizmente é assim, ó, a gente tem câmera, mas quando eles querem também, eles fazem o que eles querem. Então, infelizmente, aconteceu mesmo. Eu estava indo para Sorocaba quando mandaram a mensagem: padre, roubaram a matriz. Eu falei: pronto, tadinha da nossa matriz. Mas não escreveram que era a matriz de São Bernardo. Aí eu imaginei que fosse aqui, mas não era aqui não, era a matriz de São Bernardo. Ok? Então, de alguma forma, durante esse tempo, nós caminhamos para chegarmos a este Espírito de Jesus. É isso que a gente precisa. Porque se nós chegarmos a esse Espírito de Jesus, nós seremos capazes de compreender como é que os outros chegaram. E de entender por que eles escreveram determinada coisa e não outra. Eu costumo dizer, para mim é muito simples, os evangelhos funcionam como uma espécie de Rede Globo transmitindo o Big Brother Brasil. Eles ficam 24 horas por dia, e a Globo joga flashes de o quê? De 1 minuto? Então o que você tem no evangelho são flashes daquilo que foi a vida de Jesus. Agora, esses flashes, como acontece na Globo, nem sempre são colocados de forma cronológica. Porque às vezes o interesse é qual vai dar mais views e qual vai dar menos views. Então, a cronologia nem sempre entra nos flashes. O nosso querido e amado Marcos criou
um roteiro geográfico para Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, de Cafarnaum ele foi para Nazaré, de Nazaré ele foi para Galileia. Veja, isso é uma criação do Marcos, porque o que é que o Marcos tinha? Os flashes. Mas ele tinha os flashes de forma aleatória. Então os flashes costumam ser aleatórios. E alguém precisava pôr ordem na coisa. Então, esse rapaz aqui, que não chama Marcos, mas a gente vai chamar ele de Marcos porque eu gosto desse nome, ele colocou ordem na casa. Essa foi a função dele. E assim, conseguimos hoje. Eu sei que ainda tem gente ganhando dinheiro, escrevendo livros sobre a cronologia, sobre qual foi o primeiro milagre, qual foi o segundo, para onde que Jesus foi. Tudo isso é perda de tempo, mas se você gosta, leia. É melhor ler isso do que nunca ter lido nada. Mas saiba, é uma criação da cabeça de quem está escrevendo. Por quê? Porque os autores só tinham acessos aos flashes. Mateus tem 28 capítulos. Mal ele conta 5 dias. Quer dizer, 5 pedacinhos de dias. É assim que funciona. Então, esse é um pouco daquilo que a gente viu. Digam para mim, continuamos ano que vem? Em que dia é melhor? Semana que vem já é a padroeira. Aí na outra semana você já está se preparando para o Natal, que eu sei que vocês viajam, vocês adoram. Vocês querem ainda vir depois da padroeira? Porque semana que vem não tem como. Semana que vem é exatamente o dia da padroeira, dia quinta-feira. Mas 8 e 7, podemos vir no 15 ainda. Pode ser então? Voltamos no 15? E para o ano que vem, que dia é melhor da semana? Quarta é melhor do que quinta? De quartas-feiras? Então eu já vou começar a programar para ser de quarta-feira, então, o ano que vem. Então, quinta-feira, dia 15, a gente volta. Maravilha. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Aqueles que puderem vir semana que vem, às 7h30 nós temos a missa da padroeira. Tudo começa às 6h45 com a reza das 1000 Ave Marias. Tem um povo de muita fé que fica 6 horas rezando Ave Marias. Então, se alguém de vocês vier, reze por mim, porque eu não tenho tanta fé assim. Verdade, eu não conseguiria. Não conseguiria. Respeito os que conseguem, fico feliz com eles, mas eu não conseguiria. 12h15 tem o ofício de Nossa Senhora. 3 horas tem a missa com o nosso bispo. Às 18 horas tem a consagração com as irmãs da Imaculada. E às 19h30 eu presido a missa. Então, se puderem vir em algum momento, a gente fica feliz. Tendo em vista, então, de que a padroeira é na sexta e não na quinta, se vocês quiserem vir na quinta-feira, dia 7, viemos na quinta-feira, dia 7? Então, semana que vem tem na outra também, 7 e 14. 7 e 14.